Primeiramente vou me apresentar. Meu nome é Lívia Kingman. Eu tenho um cursinho preparatório para vestibular e concurso. Hoje estou aqui para fazer uma revisão com vocês. Nós vamos trabalhar com alguns tópicos nessa aula. Nós vamos dividir a aula, na verdade, em 2 blocos. No primeiro bloco eu vou explicar a matéria e no segundo bloco nós vamos fazer uma revisão sobre a matéria. O que nós vamos trabalhar na aula de hoje? Vamos trabalhar com linguagem verbal e não verbal, linguagem formal e informal, preconceito linguístico, variação linguística, conotação e denotação e elementos da comunicação e funções de linguagem. Matéria de suma importância para o Enem, mas que também cai em concursos em todo o Brasil, porque hoje em dia a linguística é a tendência dos concursos. Os concursos estão cobrando cada vez mais. Então vamos direto ao assunto, gente. Vamos começar a aula. E pessoal, meu Facebook é Lívia Kingman. Quem quiser ter acesso ao material escrito, eu vou enviar para vocês. Então é só me dar um alô lá no Facebook e pedir que eu vou enviar o material. Então vamos lá? Primeiramente, eu vou tratar sobre linguagem verbal, não verbal e mista. A linguagem verbal, gente, é a que se utiliza de palavras, tanto palavras faladas quanto palavras escritas. Por exemplo, um texto, quando você pega um texto de biologia para estudar, aquilo ali está presente a linguagem verbal. Uma conversa entre amigos, em que se utiliza palavras, também temos a linguagem verbal. Já a linguagem não verbal é aquela que não tem palavras. Observe, linguagem verbal tem palavras e linguagem não verbal não tem palavras. Se não tem palavras, de que se utiliza a linguagem não verbal? Vai utilizar de gestos, de sons, de símbolos, de imagens. Quer ver um exemplo de linguagem não verbal? Uma placa de trânsito, onde tenha, por exemplo, um carro cortado. Aí nós já sabemos o quê? Que naquele local é proibido estacionar. Um outro exemplo de linguagem não verbal, uma charge, que não tenha nada escrito, também seria uma linguagem não verbal, que não tenha palavras. Já a linguagem mista é o quê? É a mistura da linguagem verbal e não verbal, ou seja, terá palavras e imagem. Um exemplo típico que nós vamos ver a linguagem mista é numa tirinha, numa história em quadrinhos, numa propaganda, porque nós vamos ter palavras e também teremos imagens, certo? Agora vamos falar, gente, sobre a diferença da linguagem formal e informal. A linguagem formal é aquela que obedece os padrões da gramática. Por exemplo, é uma linguagem utilizada numa notícia de jornal, utilizada numa entrevista de emprego. Já a linguagem informal, também chamada de coloquial, é aquela linguagem do dia a dia, que não respeita tanto a gramática. Eu, para gravar, costumo gravar assim: linguagem coloquial é aquela que a gente fala com o colega. Observem, coloquial com o colega. Se vocês fizerem essa associação, vocês não confundem mais a diferença entre linguagem formal e a linguagem coloquial. Na linguagem coloquial, nós vamos ver a presença de abreviaturas, de gírias, e não vai respeitar a norma padrão da gramática, ok? Agora, o que vocês têm que ter em mente é o seguinte, que não existe linguagem certa ou errada. O que existe são situações distintas que o falante deve se adequar. Se a situação for formal, nós temos que utilizar a linguagem formal. Se a situação é informal, nós vamos utilizar a linguagem coloquial. Então, o que existe, na verdade, é linguagem adequada e linguagem inadequada ao objetivo proposto. Por exemplo, se você está numa entrevista de emprego, qual linguagem que você vai utilizar? Uma linguagem formal, porque dentro desse contexto é o que é mais adequado. Agora, se você está num bate-papo entre amigos, o que você vai utilizar? Uma linguagem coloquial. Agora, por exemplo, imagina, no Jornal Nacional, o William Bonner chega para apresentar o Jornal Nacional e fala: e aí, galera, é nós na fita, mano, vamos ver as notícias de hoje. Não vai ser legal. Mas eu posso dizer que a linguagem é errada? Não posso dizer que a linguagem é errada.
Isso é preconceito linguístico. A linguagem utilizada pelo William Bonner nesse exemplo é uma linguagem adequada. Por falar, gente, em preconceito linguístico, o que vem a ser o preconceito linguístico? É um julgamento depreciativo contra determinadas variantes linguísticas. As pessoas têm mania de dizer o quê? Que as pessoas que falam Cláudia, que fala praca, que fala pranta, que fala imbigo, tá falando errada, que aquela linguagem é totalmente fora e tende o quê? A excluir aquelas pessoas. Mas o que vocês têm que observar, gente, que o mais importante dentro da língua é o quê? É a comunicação, é se fazer entender e se adequar à linguagem. Igual eu já tinha explicado para vocês, se a situação é formal, vamos utilizar a linguagem formal. E se a situação é informal, vamos utilizar a linguagem coloquial. Mas é importante respeitar todas as variantes linguísticas, porque em determinado contexto, aquela linguagem, fazendo-se entender, ela é correta, certo? E esse preconceito linguístico, gente, acontece pelo quê? Pela decorrência de um preconceito social, na verdade, uma classe social menos prestigiada, que sofreu com essa desigualdade social que nós temos por aí. Agora vamos falar sobre variação linguística. O que é variação linguística? São as diferentes maneiras da pessoa tem para se comunicar, que vai depender de vários fatores. Vai depender da região geográfica onde a pessoa mora, em relação ao sexo, ser feminino, ser masculino, em relação à idade, classe social, grau de escolaridade e até do grau de formalidade, dependendo da situação. Só para se ter uma ideia, uma mesma pessoa utiliza várias maneiras de se falar. Por exemplo, eu quando vou conversar com o nenenzinho, eu adoro o nenenzinho, vou neném, e vamos brincar, e quer papá? Quer dizer, eu adequo a minha linguagem para conversar com o neném. Agora, se eu vou conversar com o jovem, e aí pessoal, vamos lá, vocês estão gostando da aula? #foco neném, hein, pá. Uso uma linguagem mais jovem. Agora, se eu vou conversar com minha avó de mais de idade, eu já tento falar o quê? Mais alto, mais pausadamente, sem utilizar gírias, porque é uma forma de se adequar a linguagem à situação comunicacional, certo? Então, dentro da variação linguística, nós temos vários tipos. Nós temos, por exemplo, a variação histórica. O que vocês têm que ter em mente, gente? A nossa língua, ela é heterogênea. O que significa dizer que uma língua ela é heterogênea? Significa dizer que ela não é estática, ela varia de acordo com o que vai passando os anos. Então, muitas expressões desaparecem, entram em desuso, outras expressões aparecem, vão ter hora que duas expressões, a antiga e a nova, vão conviver até a antiga desaparecer. Se hoje eu falar com vocês aí de casa, um ósculo e um amplexo para vocês vão gostar ou não de um ósculo e de um amplexo? Vai? O que seria um ósculo e um amplexo? É uma linguagem que a gente não utiliza mais. Ósculo, ó, um beijo, e amplexo, um abraço. Quer dizer, são termos que estão em desuso. Por causa de quê? Porque nós sofremos uma variação histórica da língua. Agora vamos falar sobre a variação geográfica. O que é a variação geográfica? São as diferentes formas de se falar que vai depender da região que você mora. Se você mora no Nordeste, o Nordeste tem um sotaque próprio dele. Oxe, mainha, lá na Bahia, você está prestando atenção no que eu estou dizendo? Vixe, está... Oxe, cabra-macho, sou, né? Tem o linguajar nordestino. Agora, se você pegar um paulista... Pô, mano, eu quero assistir um jogo do Corinthians, quero pegar um busão logo pra ir lá com os caras. Já tem uma linguagem lá mais voltada pro paulista. Lá no sul, eles já falam... Trilegal, tchê, isso tá muito bom, eles falam assim cantado, sabe? Lá no sul. Então a gente observa que dentro de um mesmo país, a gente tem um falar regional, que varia de acordo com onde a pessoa mora. Então essa é a variação geográfica. Temos também, gente, a variação social, que irá depender do nível socioeconômico. A gente observa, gente, através da língua, o nível socioeconômico da pessoa.
o grau de educação também, o grau de escolaridade. Por isso que muitas empresas utilizam a entrevista. Por quê? Porque na entrevista nós vamos conseguir perceber o grau de escolaridade, porque a pessoa que não tem muita escolaridade não faz a concordância correta, não utiliza os plurais, então a gente percebe através da linguagem. Mas qual o nível que está dentro da variação social? A idade, igual eu já tinha falado com vocês, que dependendo da idade o falar é diferente, e o gênero do indivíduo. O homem tem uma maneira de falar e a mulher tem outra. O homem tende a ser mais sucinto, a mulher já é mais faladeira, quer explicar, quer discutir relação. A mulher fala mais, né? Tem até uma pesquisa aí sobre isso. Nós temos a variação, também variação estilística, que é justamente variar da linguagem formal para a linguagem informal, dependendo da situação concreta. O que eu já tinha falado com vocês no início da aula. Se a situação é formal, vamos utilizar a linguagem formal. Se a situação é informal, vamos utilizar a linguagem coloquial. Então essa é a variação estilística. Agora, o que eu vejo as pessoas falando é que a linguagem formal é sempre escrita e que a linguagem informal é sempre falada. E isso não existe. Eu posso ter linguagem formal tanto na escrita quanto na fala, assim como eu posso ter linguagem informal na fala e na escrita. Porque depois a gente vai estudar mais para frente os gêneros textuais, nós vamos ver que existem gêneros formais e gêneros informais, tanto na escrita quanto na fala. Agora, gente, nós vamos falar sobre conotação e denotação. O que é isso? Conotação é quando a gente utiliza o sentido figurado. Uma diquinha para vocês. Como vocês fazem para gravar conotação? Conotação com linguagem figurada. Então, a conotação é quando a gente usa a palavra não no seu sentido real, mas no seu sentido figurado. Por exemplo, se eu falo assim, eu encontrei um gatinho na rua e ele me deu mole. Falar, nossa, um gatinho, não encontrei não, gente, é mentira, senão meu marido fica com ciúme. É só um exemplo. Gatinho, que menino bonito, eu acho que até tá fora de moda gatinho, né? Acho que eu nem falo assim mais, tô ultrapassada, né? Mas enfim, eu usei gatinho, não um felino pequeno que estava na rua me dando mole, não. Gatinho que é um menino, um rapaz me dando mole. Agora, essa é uma linguagem figurada, porque eu tô usando a palavra gatinho no seu sentido figurado. Agora, denotação. Como vocês vão fazer para lembrar? Denotação de dicionário. Se vocês guardarem que denotação é o sentido do dicionário, vocês não erram mais. Então, se eu falo que denotação é o sentido do dicionário, é o sentido real da palavra. O gatinho da vizinha fugiu. Quer dizer, nesse caso aí sim, é o gatinho da vizinha. Ele é pequeno, é um felino e fugiu. Aí é o sentido denotativo da palavra, ok? Agora, gente, vamos falar sobre os elementos da comunicação. Dentro de uma comunicação, eu tenho o emissor da mensagem, que é aquele que emite, que vai transmitir a mensagem para vocês. Nós temos o receptor, que no caso de hoje são vocês, que estão recebendo a minha mensagem. A mensagem é o conjunto de informações transmitidas. O código é a combinação de signos utilizados, que no caso aqui é a língua portuguesa. Poderia ser a língua inglesa, a língua espanhola, o código brasileiro de sinais, mas não, a gente está utilizando o código língua portuguesa. E para se ter uma boa comunicação, temos que falar no mesmo código. Imagina se eu estiver dando uma aula para vocês em alemão. Vocês não conhecem alemão, vocês não iam estar compreendendo a minha aula. Ou seja, nós temos que estar sintonizados no mesmo código. Agora, vamos falar sobre o canal de comunicação. O que é o canal? O meio pelo qual eu vou transmitir a minha mensagem. Pode ser a TV, pode ser o rádio, pode ser o jornal, pode ser uma revista. No caso hoje, a minha voz está transmitindo a mensagem para vocês. E o contexto é a situação que a mensagem se refere. Então, no caso de hoje, qual que é o nosso contexto vivido? Vocês estudam para a prova do Enem, para a prova de algum concurso ou até para a prova de escola que cai essa matéria. Então, o contexto vivido por vocês é esse, certo? Agora, gente, falando em elementos da comunicação, vamos falar sobre as funções de linguagem.
As funções da linguagem são focadas justamente nesses elementos que eu acabei de falar com você. Por exemplo, a função referencial, o foco em quem? No referente da mensagem, que é no contexto. Para a função ser referencial, nós vamos ver o quê? Que ela é centralizada no referente, ela vai utilizar uma linguagem mais objetiva. Então, sempre que vocês observarem, isso cai muito no Enem, tá, gente? Que sempre foi um texto sério, usando a linguagem de maneira clara e objetiva. Por exemplo, uma notícia de jornal. Um livro didático que você está estudando matéria de geografia. É uma função referencial, porque o foco ali é ser objetivo, aquela linguagem séria. Agora, a função emotiva, também chamada de função expressiva. Ela é focada no emissor da mensagem, que é naquele que transmite. E essa é bem fácil de identificar numa questão, porque a função emotiva é focada no eu. Então a gente vai observar o pronome na primeira pessoa, o uso do eu, os verbos estava, peguei, consegui. Então toda vez que vocês virem uma questão que estiver na primeira pessoa, vocês já vão notar que o quê? O foco é na primeira pessoa, então a função ela é emotiva. Agora, vamos falar da função apelativa, que não cai no Enem, ela tomba no Enem. A função apelativa, também chamada de conativa. Essa função, gente, centraliza em quem? No receptor da mensagem. Então, um exemplo clássico dessa função apelativa seria uma propaganda. Qual que é a intenção de uma propaganda? Não é vender um produto? Então, a função referencial que foca no receptor, um exemplo seria a propaganda, uma tese de monografia, que você quer o quê? Apelar, tentar convencer alguém sobre a sua opinião, ou então tentar vender um produto, né? Agora, gente, eu vou falar sobre a função fática. Tem hora que eu vou ser meio ridícula, mas quando eu sou ridícula, vocês nunca mais esquecem de mim. Então, a função fática, eu vou contar um casinho para vocês. Eu tenho uma amiga que ela chama Fátima. Toda vez que eu olho para a função fática, eu lembro dessa minha amiga, a Fátima. Por que que eu lembro dela? Porque ela testa a comunicação, ela testa o canal de comunicação a todo tempo. Aí a gente não consegue andar com ela na rua. Aí eu paro com ela, oi, tudo bom, tudo bem? Parou com uma pessoa. Dá 5 passos, e aí, como vai sua mãe? Tudo bom, tudo bem? Anda mais, vai parando, e testando o canal de comunicação. Então, essa função fática é que testa o canal. Quer ver um exemplo clássico? Acredito que todo mundo aqui já usou a função fática dentro de um elevador. Quando vocês chegam no elevador, está um sem papo danado no elevador, você chega para a pessoa e fala assim, nossa, esfriou, né? Ou nossa, tá quente hoje. É um papo que você não quer assunto com a pessoa, você está só testando o canal, querendo ser simpático. Então, toda vez que vocês lembrarem da Fátima, que estiver testando o canal de comunicação, vocês vão lembrar de quem? Da função fática, ok? Agora vamos falar da função poética. O que é função poética, gente? É qualquer poesia, é uma função poética. Porque a principal preocupação da função poética é o quê? A mensagem, o estilo mesmo da poesia. Agora prestem atenção. Se a poesia estiver em primeira pessoa, dando mais importância para o eu do que para a própria poesia, aí a função já não é poética, não. Aí é função emotiva. Então grava assim para mim. Regra geral, a poesia é função poética. Quando for na primeira pessoa, a função ela passa a ser emotiva, certo? Agora vamos falar sobre a função metalinguística. Essa cai muito também, essa é badaladíssima. Quero que vocês coloquem aí no papel de vocês que metalinguística é IPC. O que é IPC? Vocês sabem o que é IPC? Importante pra caramba. Então coloque aqui que essa função metalinguística é muito importante. Então a função metalinguística, também chamada de metalinguagem, é quando o código fala do próprio código. Ela é centralizada no código. Ou seja, uma redação sobre redação, uma poesia sobre poesia, uma propaganda de uma propaganda. Vamos imaginar um outdoor escrito assim, anuncia aqui. Não é o outdoor fazendo a propaganda dele mesmo? Esse seria o quê? Uma função metalinguística. Uma poesia assim, eu escrevo porque não tenho palavras e a emoção de escrever é mais forte do que eu. Eu tenho dificuldade de pensar. Como escreverei minha poesia? Uma poesia falando sobre poesia. Então é a função metalinguística, ok? Agora, nós vamos falar sobre
intertextualidade. O que vem a ser a intertextualidade? Intertextualidade é uma relação entre dois ou mais textos. Na verdade, é quando se faz um diálogo entre esses textos. E como que a gente nota se houve uma intertextualidade? Nós vamos notar porque vai haver elementos comuns nesse texto. E dentro de intertextualidade nós vamos ter vários exemplos. Por exemplo, uma epígrafe. Epígrafe é uma intertextualidade. O que é epígrafe? É um texto inicial que tem o objetivo de abrir uma narrativa. É como se fosse num show, aquele show menor que abre um show maior. Aquilo seria a epígrafe de um texto pequeno que abre uma narrativa maior. É um tipo de intertextualidade. A alusão também é quando dentro do nosso texto nós se referimos implicitamente a outro texto. Por exemplo, se eu digo, no Brasil existem ex-presidentes que parecem continuar no poder. Eu fiz uma alusão aos ex-presidentes. Eu não citei, eu só me referi. Mas se eu estou me referindo, eu estou fazendo uma intertextualidade. Citação, gente, é muito comum em trabalhos universitários e agora até escolares mesmo, nós utilizamos da citação. É quando dentro do nosso texto nós falamos assim: segundo Humberto Eco, abre aspas, todo texto é uma máquina perigosa, pedindo ao leitor que faça parte do seu trabalho, fecha aspas. Então, o que aconteceu aqui? Eu fiz uma citação direta dentro do meu texto. Então, esse é um tipo de intertextualidade. Outra que nós temos também é a paráfrase. Paráfrase é uma produção que utiliza de outro texto para fazer o encontro das ideias. E a gente percebe por elementos comuns. Por exemplo, nós temos o hino nacional. E temos a canção do exílio. Se a gente observar, a canção do exílio e o hino nacional fazem uma intertextualidade, porque tem um encontro de ideias, falando da paisagem do Brasil, como é que é bonito, exaltando a pátria. A gente tem elementos em comuns. Olhem na figura aí, esse quadro da Mona Lisa. A gente observa que houve uma paráfrase aí, porque todo mundo conhece o texto original da Mona Lisa. Igual esse outro texto que está aí na tela para vocês. Meus olhos brasileiros se fecham, saudosos, minha boca procura a canção do exílio. Quer dizer, está citando aí, fazendo uma paráfrase dentro do texto. Então aqui a gente observa que as ideias estão indo ao encontro. Quando as ideias vão ao encontro, eu chamo de paráfrase. Agora, a paródia também é uma referência a um texto prévio. Porém, na paródia, as ideias vão de encontro ao texto original. Olhem na tela aí essa Mona Lisa. É uma Mona Lisa mais moderna, que está indo de encontro da Mona Lisa original do Leonardo da Vinci, né? E esse outro texto aí também, Canto de Regresso à Pátria, de Oswald de Andrade. Em falar nisso, Oswald de Andrade é badaladíssimo para a prova do Enem, gente. Não deixe de estudar aí o modernismo. Mas voltando aqui, nessa tela que está na tela aí para vocês, essa poesia, ó. Minha terra tem palmares, onde gorjeia o mar. Os passarinhos daqui não cantam como os de lá. Está fazendo como se fosse uma crítica. A paródia tem essa intenção de fazer crítica. Tem uma música, é muito comum, aquele Marcelo Adnet, né, faz muito isso. Usa a música para fazer uma crítica, para, né, fazer um humor mesmo dentro da música. Não sei se vocês já viram aquela música não sei se é do Zezé de Camargo e Luciano, se é do Chãozinho Chororó, sei que é um sertanejo, que geralmente o original é assim: como é que eu posso me libertar das garras desse amor gostoso? Aí eles fizeram a paródia assim: como é que eu posso vomitar batata se eu comi repolho? Tem hora que a pessoa conhece a paródia e não conhece o texto original, de tão conhecida que a paródia ficou. Então, nesse caso, é paródia por quê? Porque está fazendo uma crítica. Também temos o pastiche, que é uma imitação de um estilo, quando o autor não tem estilo próprio, utiliza-se de um estilo de um outro autor. Lembrando, gente, que eu posso ter intertextualidade intergêneros. O que é isso? Eu posso ter uma propaganda que faz uma intertextualidade com uma poesia. Eu posso ter uma charge que faz intertextualidade com uma notícia. Não tem problema. O negócio é tratar sobre o mesmo assunto. E no caso do pastiche, por exemplo, os Trapalhões. Os Trapalhões
Trapalhões é um pastiche das comédias italianas. Eles tiraram essa ideia, é uma cópia, né? É uma imitação do estilo. Agora, o plágio é uma intertextualidade ilegal. É o único tipo de intertextualidade que é ilegal, porque se apropria de texto alheio como se fosse próprio. Às vezes acontece muito em monografia. A pessoa pega uma monografia da internet e coloca como se fosse dela. Aí, se a banca descobre, é zero, porque plágio é ilegal. Outro tipo de intertextualidade é a tradução. Por exemplo, uma obra em inglês que a gente vai traduzir para o português. É uma intertextualidade. E outro exemplo de intertextualidade é essa propaganda que está aí na tela para vocês. E os coentro levou. Aí a gente teria que conhecer o quê? O texto original, O Vento Levou, que é um filme. Então, se a pessoa não conhece o filme, não vai entender a propaganda. E um outro exemplo também é esse clássico aí do hortifruti, falando um clássico do hortifruti, o coentro levou. Então, tá fazendo uma propaganda do hortifruti usando o coentro. Mas aí a gente tinha que ter um conhecimento prévio de quê? Do filme O Vento Levou, certo, gente? Então, nessa aula de hoje nós trabalhamos linguagem verbal e não verbal, linguagem verbal que tem palavras, não verbal que tem imagens, a mista que tem palavras e que tem imagens. Trabalhamos o quê? Linguagem formal, que é a que respeita a gramática, e informal é que não respeita, que vai utilizar de gírias, abreviaturas. Nós falamos também sobre conotação, que é a linguagem figurada, denotação é a palavra no seu sentido real. Falamos sobre os elementos da comunicação, que é o emissor quem transmite a mensagem, o receptor, que é quem recebe a mensagem, o canal de comunicação, que é o meio pelo qual a mensagem é transmitida, o referente, que é o contexto vivenciado pela mensagem, o código, que é o conjunto de sinais, de signos que nós utilizamos. Por exemplo, na aula de hoje, a língua portuguesa. Falamos sobre as funções de linguagem, que foca em um dos elementos da comunicação. Função emotiva, foca no emissor. Função conativa ou apelativa, foca no receptor. Função fática, vai focar onde? No canal de comunicação. Função metalinguística, vai focar em quê? No código. Função poética, foca o quê? Na própria mensagem. Falamos sobre variação linguística, que são as diferentes maneiras da pessoa falar, que varia de acordo com a idade, com o sexo, com o nível de escolaridade, com a região em que a pessoa mora, né? Falamos sobre intertextualidade, que é uma relação entre dois textos, um diálogo entre dois textos com elementos comuns. Agora vamos para o próximo bloco? Bloco de exercícios. Quem quiser o exercício escrito, gente, manda um alô para mim no Facebook, Lívia Kingma, que eu envio para vocês. No próximo bloco a gente vai corrigir, mas é importante que vocês façam aí em casa. Tranquilo, pessoal? Até o próximo bloco. Como eu falei para vocês, nesse bloco nós vamos resolver algumas questões sobre a matéria dada. É importante que vocês façam o exercício aí de casa, para que na hora da correção vocês saibam se entendeu ou não a matéria. Então, para ter acesso ao exercício escrito, é só me mandar um alô lá no Facebook, Lívia Kingma, VIAKINIGMA, ok? Tá na tela aí meu nome, vocês acessam aí. Então vamos começar, gente. Número 1, são exemplos de linguagem não verbal. Então, primeiramente, o que é linguagem não verbal? É aquela que não tem palavras. Se não tem palavras, tem o quê? Tem imagens, tem símbolos, tem gestos. Então, qual letra que vocês marcaram aí? Muito bem, letra B. Cores das bandeiras e dos semáforos, porque aqui a gente observa que não tem escrito, é só imagem. No número 1, sinais de trânsito e uma conversa informal. Conversa tem palavras, se tem palavras a linguagem é verbal. Letra C, cantigas. Cantiga é uma música, se tem música tem palavras, então a linguagem é formal, certo? E a D, apitos. Apito é som, mas discurso tem palavras. Então, a única que tem exclusivamente linguagem não verbal é a letra B. Vamos para 2. Considerando uma partida de futebol, podemos dizer que só não é texto não verbal. Nós temos que atentar muito a esse tipo de exercício, gente. Porque eles estão perguntando qual que não é texto não verbal. Se eles estão negando não, quer dizer que eles querem que tenha texto verbal. Uma coisa interessante, gente, toda vez que vocês façam um exercício de marcar X, não vai marcando a primeira letra que acha, não, eu acho que é a letra A. Mas o que eu quero que vocês façam antes de marcar
a letra A, faz um risquinho em frente à letra A, lê todas as outras opções, para aí sim ter a certeza, porque se você cair numa pegadinha, ainda dá tempo de sair da cilada, beleza? Então aí, qual que não é linguagem não verbal, ou seja, qual que é linguagem verbal? Letra D. Muito bem, o grito de gols da torcida, porque gritos é palavras. Vamos para o 3 agora. Observe as indicações abaixo e assinale a alternativa correta. Então vamos ver, o item 1. Um bilhete escrito para um amigo. Bilhete é que tipo de linguagem? Linguagem verbal. O 2, gesto de pare, na mão estendida no guarda. Linguagem não verbal. E a 3, conversa animada numa roda de amigos. Vamos imaginar uma conversa animada, gente. Conversa animada tem fala, tem mímica, tem gesto, é uma conversa animada, não é uma conversa estática. Então, que tipo de linguagem? Linguagem mista, muito bem. Então, a letra certa é a letra C, verbal, não verbal e mista. Agora vamos para o número 4. Observe a charge abaixo e marque a alternativa correta. Vamos ver o que a charge está dizendo? Você viu? Achar um monte de livro no lixo. Para mim, sem problema. Vou querer ser presidente da República. Então aqui a gente está vendo que o rapaz está falando república. Estamos utilizando o que? Abreviaturas. E o que está perguntando? A linguagem da charge revela o quê? O que vocês marcaram? Letra D, muito bem. A fala dos personagens evidencia um uso coloquial da linguagem, motivada por diversos fatores. Muito bem. É uma linguagem coloquial porque é uma conversa entre dois amigos. Uma situação adequada da linguagem. 5. Leia o texto abaixo e assinale a única alternativa correta. Então vamos ver o texto. Escute o que eu estou dizendo, seu doutor, seu coroné. De fome estão padecendo meus filhos e minha mulher. Sem briga, questão nem guerra, meça desta grande terra, uma tarefas para eu. Tenha pena do agregado, não me deixe deserdado daquilo que Deus me deu. Então, o que a gente observa nessa questão aí? Que é uma linguagem que não está respeitando a norma gramatical, né? Vamos ver o que a pergunta quer aqui. Esse falante, pelos elementos explícitos e implícitos no poema, é identificável como? Letra B, muito bem, sertanejo de uma área rural. Então a gente vê que por todo o contexto reproduz a fala de uma pessoa da área rural. Vamos para o 6 agora. Leia a música abaixo e marque a alternativa correta. Esmola, isso aqui até uma música, né? Acho que é do Skank. Esmola, uma esmola pelo amor de Deus, uma esmola meu por caridade, uma esmola pro ceguinho, pro menino em toda a esquina, tem gente só pedindo, uma esmola pro desempregado, uma esmola pro preto pobre, doente, uma esmola pro que resta do Brasil, pro mendigo, pro indigente. Então está mostrando aqui o quê? O uso da linguagem falada no dia a dia e mostrando um problema social, né? Falando sobre a esmola. Então aqui a música registra um pedido de esmola, em que o eu lírico é a voz do poema, tá, gente? Utiliza que tipo de linguagem? Que letra que vocês marcaram? Letra B, muito bem. É uma linguagem coloquial, crítica, compreensiva e comunicável. Muito bem, letrinha B. 7. Analise as proposições com relação à música Asa Branca, de Luiz Gonzaga, e responda corretamente. Então vamos ver a música aqui. Quando olhei a terra ardendo na fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Então aqui a gente observa também esse falar, né, da zona rural. Então aqui a gente vai colocar V para verdadeiro ou F para falso. Vamos lá. Este trecho, em uma análise linguística, está correto, pois apesar dos desvios da norma culta, o trecho não apresenta dificuldades para compreensão. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Não tem dificuldade na compreensão, a gente compreende o que quer dizer. Verdadeiro. Segunda lacuninha, por se tratar de expressões regionais, este trecho não pode ser considerado como erro gramatical. Aí é falso, porque o erro gramatical existe, né? Então, falso. Depois, a última lacuna, a música regional tem grande aceitação, principalmente na região do compositor. Mas podemos dizer que as falhas linguísticas prejudicam a aceitação da Asa Branca. Pelo contrário, né, gente? A Asa Branca, ela é famosa no Brasil todo, até mundialmente. Então, não prejudica o entendimento e a aceitação da música, não. Então, assertiva, falsa. Então, a letra certa de se marcar a letra A, verdadeiro, falso, falso.
Vamos para 8 agora. Com relação ao texto retirado do WhatsApp, assinale a alternativa correta. Você viu como ele chegou em casa hoje? Todo beleza? Quer dizer, essa linguagem coloquial que a gente utiliza no WhatsApp, no dia a dia, uma situação informal. Então, que letra que vocês marcaram aí? Letra D de dado. Mesmo por se tratar de linguagem abreviada, né? Você usou VC, casa usou KZA, né? Mesmo por se tratar de linguagem abreviada, cumpre sua função comunicativa, mas só deve ser utilizada situações informais, como internet, celular. Então, esse tipo de linguagem só é utilizada em situações informais. Número 9. Assinale o segmento em que não foram usadas palavras em sentidos figurados. Se eles querem a incorreta, se eles querem que não utilize o sentido figurado, quer dizer que eles querem que use o sentido denotativo. Qual letra? Letra D de dado. Antes do meio-dia, a coluna estava pronta. Aqui, normal, coluna, né, coluna do jornal, né, não estava pronta. Agora, nos outros, a gente observa a presença da linguagem figurada. Ó. Letra A, lendo o futuro no passado. Como é que você vai ler o futuro no passado? É uma linguagem figurada. Letra B, as fontes é que iam beber em seus ouvidos. Como é que fonte vai beber no ouvido? Estão usando linguagem figurada. C, esse tipo de... eram 75 linhas que jorravam na máquina de escrever. Como é que jorravam, as linhas jorravam? Não, linguagem figurada também. Então, a mais correta aí, letra D. Vamos para 10, gente. O item em que o termo sublinhado está empregado no sentido denotativo. Lembrando, D de denotativo, D de dicionário, sentido real da palavra. Qual letra que vocês marcaram? Letra B de bola. Com percentuais capazes de causar inveja ao presidente. Inveja querendo significar inveja mesmo. Nas outras opções, a gente observa que eles estão utilizando o sentido figurado da palavra. Número 11, sobre o conceito de intertextualidade, lembrando que intertextualidade é uma relação entre textos, podemos afirmar. Número 1, introdução de novos elementos no texto. Pode-se também retomar esses elementos para introduzir novos referentes? Não, não é introdução de novos elementos, é pelo contrário, resgate de algum outro texto. 2, operação responsável pela manutenção do foco nos objetos de discurso previamente introduzidos? Não, não é manutenção do foco, pode ter algum outro foco diferente. 3. Elemento constituinte do processo de escrita e leitura. Trata-se das relações dialógicas estabelecidas entre dois ou mais textos. Certinho, conceito ideal aqui da intertextualidade. E o 4, pode ocorrer de maneira implícita ou explícita. A gente sabe que a intertextualidade pode ocorrer de maneira implícita ou explícita. E a 5, responsável pela continuidade de um tema e pelo estabelecimento das relações semânticas. Nem sempre vai estabelecer essa relação semântica, vai continuar errado. Então, a únicas que estão certas é a 3 e 4. Então, a letrinha certa de se marcar, a letrinha C. Então, vamos lá, gente. Vamos para a questão 12, que é uma questão retirada do Enem. Quem não passou pela experiência de estar lendo um texto e defrontar-se com passagens já lidas em outros textos? Os textos conversam entre si, em um diálogo constante. Esse fenômeno tem a denominação de intertextualidade. Leia os seguintes textos. 1. Quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, ser gaucho na vida. Esse é um texto do Carlos Drummond de Andrade, né? Um texto do modernismo. O 2. Quando nasci, veio um anjo safado, o chato de um querubim, e decretou que eu estava predestinado a ser errado assim. Já de saída, a minha estrada entortou, mas vou até o fim. Esse é do Chico Buarque, é uma música. E o 3, quando nasci, um anjo esbelto, desses que tocam trombeta, anunciou: vai carregar bandeira, carga muito pesada para a mulher, esta espécie ainda envergonhada. Então a gente observa que esses 3 textos dialogam entre si. Por que a gente percebe que houve um diálogo entre esses 3 textos? Por ter elementos comuns, que é o início, quando nasci, o fato de falar sobre anjo, né? Então vamos ver aqui a questão. Adélia Prado e Chico Buarque estabelecem intertextualidade. Em relação a Carlos Drummond de Andrade, por quê? Qual letra que vocês marcaram aí? Por que vocês observam essa intertextualidade? Que letrinha? Letra
Porque é uma reiteração de imagens. Quando fala reiteração de imagens, são trechos que se repetem nos 3 textos. E agora, para a gente finalizar, questão número 13. Observe a capa de um livro, reproduzida abaixo. Memórias Desmortas de Brás Cubas. Aqui, a pessoa, para entender esse tipo de questão, teria que conhecer a obra original do Machado de Assis, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas, para conseguir perceber essa intertextualidade aí. Aí tá dizendo, a imagem é a capa do livro Memórias Desmortas de Brás Cubas, de Pedro Vieira, editora Tarde Editorial. Essa capa de livro abaixo representa o quê? Que letra que vocês colocaram? Um procedimento paródico, letra D, porque está fazendo uma paródia, uma coisa mais crítica, uma coisa mais humorística com o texto original do Machado de Assis aí. Então foi isso, nós finalizamos a aula de hoje com a correção dos exercícios. Eu espero que vocês aí de casa tenham acertado bastante, porque afinal estamos aí nas portas do Enem, não é verdade? Então, gente, na próxima aula eu vou tratar sobre figuras de linguagem. Não percam! Um abraço a todos e um ósculo!